E uma curiosidade, doutora. E os nossos colegas advogados? Porque a judicialização, ela sempre esteve presente, eu me lembro muito bem, desde os bancos de faculdade, nós fomos talhados, fomos construídos, vamos chamar assim, para o litígio, para o enfrentamento. Como que é o profissional, como é essa captação dos nossos advogados, porque ele é um outro participante do judiciário, de uma forma. Esta questão não se mostra tão crucial para o direito do trabalho, porque nós já tínhamos, como sempre tivemos, a filosofia, a mentalidade de que é melhor um mau acordo do que um bom litígio. Exato. De formas que os advogados, eles já têm essa mentalidade. Depois, estão sendo preparados para isto também, porque nós, a Escola Judicial, nós já estamos proporcionando também a possibilidade dos advogados serem capacitados nos nossos cursos de mediação. Ótimo. E existe, como é o caso de outros países, como no caso, para ser nos Estados Unidos, escolas já especializadas, tanto na graduação como nas pós-graduações, com cursos específicos para a formação de mediadores, de conciliadores e de árbitros. Também na Europa. E a própria comunidade da União Europeia já estabelece nas suas diretivas mediação para todos os Estados-membros, em todas as áreas, civil, na área comercial e nos Estados Unidos tem até na área penal. De formas que houve esta colocação de mediar de formas alternativas de solução de conflitos que não fosse a judicial, nos Estados Unidos já vem desde a época da década de 70. E hoje, nos próprios jornais, na internet, escritórios e mediadores se oferecem como profissionais neste campo. Uhum. Certo? E isso é plenamente possível. Eu me recordo que na Itália, já em contratos coletivos de trabalho, há possibilidade, já fazendo uma mediação numa outra parte, de um sindicato, que não é o sindicato representativo ou daquela empresa, ou daquela categoria, ou daquela profissão, vir como mediador e negociar para aquela empresa. Por quê? Porque os interessados elegeram aquela representação para negociar em nome deles. Certo? Então, esse desenrolar, para nós não era possível. Por quê? Porque o dissídio coletivo, quando ele era julgado, aquelas normas se transformavam em leis para as partes. E o legislado era o que prevalecia. Prevalecia sempre. Como agora não é mais desta forma que nós temos que encarar as soluções de conflitos, nos facilita para partirmos, então, para este campo, que sempre esteve disponível, mas, por um impedimento legal, nós não poderíamos concretizá-los. Certo? É um aprendizado? É um aprendizado. Dizer também, como geralmente se coloca, mas o que a Justiça do Trabalho tem que fazer dentro deste contexto? Não existe nenhum óbice. A parte é livre para escolher qualquer instituição ou qualquer mediador que ela considere apto e capacitado para desenvolver e resolver a sua contenda. Agora, a Justiça do Trabalho, com a devida vênia, ou sem a devida vênia, desde 1941, solucionando dissídios
desde as greves mais problemáticas que nós enfrentamos, e, atualmente, a que melhor capacitação tem para solucionar esses conflitos. E sem contar que ainda contamos com a gratuidade. Por quê? Porque nessa solução de dissídios pré-processuais não existe pagamento de custas. E não existe pagamento do mediador. Nessa construção, praticamente, como é que me ocorreu aqui agora? O Ministério Público do Trabalho, como é que, nesta fase de mediação, existe alguma atuação ou ele fica ali realmente na sua função? Não existe. Não existe nenhuma previsão de atuação dele. Por quê? Porque, primeiro, que não é judicial. Perfeito. Certo? E depois, se as partes convencionarem que o Ministério Público deva participar, o Ministério Público participará. Se as partes não convencionarem, é como uma mediação que é feita fora do âmbito da Justiça do Trabalho. A única coisa que nós estamos proporcionando é a oportunidade dos interessados utilizarem de um serviço que está sendo colocado à disposição dele de forma gratuita e um serviço altamente especializado. Por pessoas altamente capacitadas. Que são os próprios Exatamente. componentes do judiciário trabalhista. E depois que as partes celebram as suas intenções, se elas quiserem, elas podem pedir que seja homologado pelo Poder Judiciário para que ela ganhe a condição de um título extrajudicial. Ok. Certo? Até porque, desta forma, tanto os representantes, os sindicatos representantes de empregados como de empregadores, eles têm uma forma segura de executar aquilo que não for objeto de cumprimento na própria Justiça do Trabalho. E que ficou convencionado entre as partes. Exatamente, exatamente. Traz uma garantia que geralmente se pode até dizer, mas se eu faço fora, e depois, como que eu faço para poder isso daí se tornar um título executivo? Terá, de qualquer forma, de executar, pode ser questionado, aí o Ministério Público pode questionar e tudo, mas desta forma está sedimentado. Doutora Rima, eu vejo que, principalmente, nós conseguimos aqui traduzir toda essa parte conceitual dessa ferramenta de trabalho do TRT Segunda Região, que nós fizemos questão de dar publicidade, é isso que se diz, né? Sim, sim, sim. Dar publicidade. E para nós, nosso grande interesse é justamente esse. Iremos fazer isso, o nosso sindicato das empresas. E não diga que é porque é gratuitamente, não. Eu digo o seguinte, o fato de nós solucionarmos essas questões de uma forma que é benéfica para todo mundo, nos beneficia. E porque traduz pela celeridade processual, pela celeridade das soluções de dissídios, elimina uma série de processos e abrange uma categoria inteira, ou mais, dependendo da base territorial do sindicato ou da empresa. E isso, para nós, só vem trazer benefício, porque a Justiça terá tempo para se dedicar realmente para aquelas questões onde a Justiça precisa de atuar, onde os senhores têm condição de atuar e solucionar da melhor forma possível, nós devemos ser excluídos. Agora, quando existe uma questão de interpretação da lei, de aplicação do direito, de uma forma que é uma questão técnica, e é uma questão que só quem é técnico, só quem é magistrado
pode solucionar, aí sim. Que entra Aí a atuação do que é judiciário. realmente o papel do juiz, certo? Isso vai desafogar de uma forma grandiosa o trabalho da justiça e não nos diminui, mas nos torna dentro de uma realidade que vai proporcionar ao magistrado, ao advogado, uma certeza de que aquilo que está sendo discutido como matéria de direito é o que realmente merece ser levado para o Poder Judiciário para discutir. Não tenha dúvida. Doutora Hilma Aparecida Emetério, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, como eu disse no início, nos sentimos muito honrados. E esse é um projeto que pertence ao segmento de transporte coletivo de passageiros. Ele saiu do nosso âmbito regional e ele está abraçando o Brasil. E tenho certeza que essa intenção do Judiciário vai encontrar eco nos outros tribunais e temos certeza que estamos fazendo a nossa parte para encontrar essa paz social, né? Porque hoje em dia, e é uma grande preocupação, é a prevalência do negociado sobre o legislado. E nós tentamos exatamente, nesta fase, unir as partes, porque ninguém quer perder e ninguém quer ganhar além daquilo que lhe pertence. Eu acho que é esse o objetivo. Eu gostaria, a senhora fica à vontade, algumas questões se ficou pendente, a palavra é sua. O nosso tribunal, que é nosso, porque é nossa casa, a casa do trabalhador, a casa do empresário, estará sempre de portas abertas para receber pessoas desta forma como nós os estamos recebendo. E para tentar solucionar da melhor forma possível os conflitos, os litígios, sendo ou de forma consensual, que eu espero que daqui para frente, com todos esses esclarecimentos, nós sejamos mais ainda requisitados para solucionar através de mediação os conflitos, ou então, em última análise, para que nós possamos dizer o direito, né? Mas agradeço, é um tribunal de portas abertas, certo? Como deve ser e como é. Sim, agradeço a todos e muito obrigada pela atenção. Senhoras e senhores, aqui nós tivemos a feliz participação da doutora desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a doutora Hilma Aparecida Emetério, que mais uma vez os nossos agradecimentos. E esse é mais um dos produtos que o nosso sindicato e o segmento das empresas de transporte coletivo compartilhamos com todos vocês. Agradecemos a nossa presidência, diretores e a todos os empresários. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, doutor. Obrigada.